Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Números, no capítulo de número 16, que diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse fará chegar a si. Façam isso. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloque incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, e com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários, também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio dessa congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças.
Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários no meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender o incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus correto, um Deus justo, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que escolhe e coloca homens em posições de sacerdote, de líderes do seu povo, é Deus que os capacita, é Deus que vela por eles, é Deus que cuida deles. Todas as vezes que nos levantamos contra, não estamos nos levantando contra homens, estamos nos levantando contra o Senhor. Que tenhamos sabedoria, discernimento, zelo e muito cuidado para não cometermos o pecado de rebeldia, de insubordinação, de desobediência, de afronta diante de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, com muita alegria, nos chegamos mais uma vez na tua presença, ao iniciar de um novo dia.
Te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que escolhe homens para dirigir o teu povo, para ministrar ao teu povo, e o Senhor os capacita, o Senhor os enche do teu espírito, e o Senhor os usa, apesar das suas fraquezas e das suas limitações. Que possamos aprender com esse texto da tua palavra a reconhecer o chamado, a unção, o zelo do Senhor, e que possamos assim respeitar e valorizar aqueles que estão à frente de nós. Tua palavra diz que dignos de redobrada honra são aqueles que ministram e presidem sobre nós, principalmente aqueles que se afadigam na palavra. Que nós, como igreja do Senhor, possamos aprender a valorizar, a honrar, a respeitar, a obedecer os homens de Deus que o Senhor tem colocado sobre nós, que tem nos ensinado a palavra com fidelidade, com dedicação. Todos eles são dignos de honra, de respeito, de reverência, e que, obedecendo eles, estamos obedecendo ao Senhor. Dá-nos sabedoria e discernimento. Não permita, Senhor, que nós cometamos o pecado de Datã e Abirão e Corá, pecado de rebelião, pecado de querer além daquilo que o Senhor tem nos dado. Eles eram levitas, mas não estavam contentes, se julgavam melhores do que Arão e Moisés, se julgavam dignos de exercer a função que o Senhor delegou a Arão e a Moisés. E por causa disso criaram uma sedição, criaram uma revolta, e aquele grupo de 250 pessoas foram mortas, mais as famílias, e depois ainda mais 14 mil e tantas pessoas do teu arraial. Muita gente, Senhor, quase 20 mil pessoas, morreu por causa de pecado desses homens. Senhor, muitas vezes não temos percebido como que as nossas atitudes têm consequências desastrosas. Quantas vezes temos sido instrumentos de maldição e não de bênção. Todas as vezes que nos levantamos contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Senhor e contra a liderança, contra o Senhor e contra a sua igreja, somos instrumentos nas mãos de Satanás. O próprio Pedro foi repreendido severamente por Cristo quando quis se manifestar contra a ida do Senhor para a cruz. E Jesus disse para ele: arreda de mim, Satanás, que não cogita as coisas de Deus. Ah, Senhor, abre o nosso entendimento para que percebamos como é sério a vida cristã, como é sério aquilo que o Senhor tem nos chamado, como é séria a tua igreja. Senhor, retira de nós esse sentimento de religiosidade. Temos vivido um tempo em que muitos são apenas religiosos e mal religiosos. Muitos de nós, uma vez ou outra, vai na tua casa cumprir um rito religioso e acha que já está mais do que suficiente. Alguns ainda se acham melhores do que os outros porque entregam uma oferta ou um dízimo. E por causa disso se julgam superior além do que são. Oh, Deus, tem misericórdia, dá-nos entendimento que o Senhor quer que se obedeça a sua palavra e não que se ofereça ofertas e sacrifícios. O Senhor não nos chamou para uma religião, o Senhor nos chamou para a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, e não em religiosidade, e não em rito religioso. Dá-nos entendimento, Senhor, da necessidade que temos de fazer parte do povo da aliança, do povo do Senhor, da tua casa, da tua igreja, que cada um de nós possa compreender a importância que é e a necessidade que cada um de nós tem de estar de contínuo na tua casa, junto com o povo da aliança, sendo ministrado pelo Senhor, sendo obediente ao Senhor,
sendo arrolado no rol dos membros do povo de Deus. E que possamos fazer isso com fidelidade. Desperta no Senhor. Desperta no Senhor. Desperta no Senhor para vivermos uma vida de devoção diária ao Senhor, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de frequência, de participação ativa e constante na tua casa e na tua igreja. Que cada um de nós possa compreender a necessidade imprescindível que temos de fazer parte da tua igreja, de estarmos presentes nos trabalhos da tua igreja, das vezes que somos convocados pelo Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado de negligência, de desprezo das coisas espirituais, de preguiça, de idolatria, e conduze-nos segundo a tua vontade. Não permita que cometamos o pecado de Datã, Abirão e Corá. Dá-nos uma vida de santidade, que é uma vida de separação do mundo, das coisas do mundo, dos valores do mundo, para o Senhor, para a sua obra e para a sua igreja. Que possamos entender quão importante é, quão vital é que estejamos engajados totalmente na vida da tua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É na igreja que nós desfrutamos da comunhão plena e abundante com o Senhor. E não tem como fazermos parte da igreja invisível se não estivermos fazendo parte da igreja visível. Dá-nos esse entendimento. Ministra aos nossos corações. Visita, Senhor, nessa manhã as nossas casas, as nossas famílias. Cura os nossos enfermos. Liberta o oprimido. Cura a depressão. Cura, Senhor, o câncer. Cura a AIDS. Cura a esclerose. Cura, Senhor, o AVC, o problema cardíaco, o problema renal. O problema, Senhor, na coluna. Cura, Senhor, H1N1, a gripe, a Covid-19. Cura, Senhor, o teu povo. Restaura a saúde física, a saúde emocional, mas principalmente a saúde espiritual do teu povo. Cura, Senhor, essa religiosidade fria e vazia que tem invadido a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos fome e sede de ti, fome e sede da tua palavra, fome e sede da tua presença, fome e sede da presença do Senhor no seio da congregação. E que tudo isso seja feito para a honra e glória do teu nome. Nós oramos no nome que é sobre todo nome. E este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.